Título 2º. Do pedido de intervenção. Artigo 217. O pedido de intervenção federal no Estado será encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. Inciso 1º. De ofício, mediante ato do Presidente, para assegurar o livre exercício do Poder Judiciário, quando houver violação declarada pelo órgão especial. Inciso 2º. De ofício, mediante ato do Presidente, após acolhida pelo órgão especial, representação de qualquer de seus membros, do Tribunal Estadual, ou de juízes de primeiro grau, quando se tratar de assegurar garantias do Poder Judiciário, o livre exercício deste, ou de prover execução de ordem ou decisão judicial. Inciso 3º. De ofício, nos termos do INC. Segundo, quando se tratar de requerimento do Ministério Público, ou de parte interessada, visando a prover execução de ordem ou decisão judicial. Artigo 218. O exame de cabimento do pedido de intervenção federal no Estado compete ao órgão especial em processo de iniciativa do Presidente ou decorrente de representação. Neste caso, compete ao Presidente. Inciso 1º. Mandar arquivá-la, se a considerar manifestamente infundada, cabendo agravo regimental desta decisão. Inciso 2º. Se manifesta sua procedência, providenciar, administrativamente, para remover a respectiva causa. Inciso 3º. Frustrada a solução administrativa, determinar a remessa do pedido à distribuição. Artigo 219. A intervenção nos municípios, nos termos da Constituição Estadual, será promovida de ofício pelo Presidente do Tribunal ou mediante representação do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 1º. No caso de representação feita pelo interessado nos autos da execução, serão estes encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para os fins de direito. Parágrafo 2º. No caso de procedimento de ofício, será ouvida, afinal, a Procuradoria-Geral de Justiça. Artigo 220. Recebida representação do Procurador-Geral de Justiça, ou determinada de ofício a medida, o Presidente. Alínea A. Tomará as providências oficiais, que lhe parecerem adequadas para o esclarecimento, e para a remoção da causa do pedido, ou da medida. Alínea B. No caso de representação, mandará arquivá-la, se a considerar manifestamente infundada, cabendo deste despacho o agravo regimental. Artigo 221. Ultrapassadas as providências das letras A e B do artigo anterior, será o processo distribuído, e o relator solicitará informações à autoridade municipal, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para prestá-las, após o que se procederá de conformidade com os artigos 214 e seguintes deste regimento, inclusive quanto ao quórum. Artigo 222. Acolhida representação, o Presidente do Tribunal imediatamente comunicará a decisão aos órgãos do poder público interessados e requisitará a intervenção ao governador do Estado. Título 3º. Dos incidentes de suspeição e impedimento. Artigo 223. Arguida por qualquer das partes a suspeição, ou impedimento de julgador, se ele a reconhecer, determinará a remessa dos autos ao substituto, salvo se for o relator. Se o substituto entender improcedente a suspeição, ou impedimento, submeterá a divergência ao julgamento do órgão especial. Artigo 224. Se a suspeição, ou impedimento não for reconhecido, o julgador arguido mandará autuar a petição, e dará resposta no prazo de 5 dias, podendo instruí-la, e oferecer testemunhas. Artigo 225. Os incidentes de suspeição, ou de impedimento, que obedecerão ao disposto nos Códigos de Processo Civil e de Processo Penal, conforme a natureza do feito, serão relatados pelo primeiro vice-presidente. Parágrafo 1º. O relator poderá rejeitá-lo liminarmente se manifestamente improcedente.
Parágrafo 2º. Recebida a arguição, o relator designará dia e hora para inquirição de testemunhas, com ciência das partes, levando o feito a julgamento. Parágrafo 3º. Se o relator entender prescindível a instrução, levará, desde logo, a arguição ao tribunal para julgamento. Artigo 226. Julgado procedente o incidente, será convocado substituto se necessário. Art. 227. As normas deste título aplicam-se no que couber às hipóteses previstas no artigo 148 do Código de Processo Civil.